Olá, galerinha! Estamos aqui mais uma vez falando um pouquinho de direito de família em total isolamento social. Hoje nós vamos falar sobre o casamento homoafetivo. Como a gente já tinha falado em sala de aula, o casamento, segundo o Código Civil e a Constituição Federal, o casamento ele se dá entre homem e mulher. Mas nós sabemos hoje em dia que algumas coisas já foram alteradas. O Supremo Tribunal Federal, ele ao julgar em 5 de maio de 2011 uma ação direta de inconstitucionalidade 4.277 do Distrito Federal e a DPF de 132 do Rio de Janeiro, promoveu o reconhecimento de proteção jurídica às pessoas do mesmo sexo, às pessoas que têm o mesmo sexo. Com isso, ele permitiu que as uniões estáveis homoafetivas pudessem ser convertidas em casamento. Ocorre que, com essa decisão do Supremo, ele acabou derrogando o artigo 1723 do Código Civil e o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Ele derrogou por quê? Porque ao entender que a expressão homem e mulher, constante nos dois textos legais, como condição para o reconhecimento da união estável, não mais teria validade nesse caso. Vamos ler o artigo 1723 do Código Civil. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Observem que aqui ele fala da união estável entre homem e mulher. Mesma coisa o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Vamos ler. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. O que acontece, gente? O Supremo Tribunal Federal, ao admitir a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ele admitiu também que pudesse a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, tendo em vista que se a união estável pode ser convertida em casamento, conclusão lógica é que é perfeitamente possível a habilitação direta deste casamento. Apesar disso, em vários estados da federação, cartórios, juízes, eles a princípio se recusaram a reconhecer essa verdade. Eles se recusaram a permitir a união estável e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. De sorte que foi preciso a intervenção do Conselho Nacional de Justiça para acabar com essa divergência total que estava tendo. Então, o Conselho Nacional de Justiça, numa resolução 175 de 14 de maio de 2013, e foi publicada no dia 15 de maio de 2013, ela regulamentou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tanto por habilitação direta quanto a conversão da união estável em casamento. Então, essa resolução determina expressamente: é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, a Resolução 175 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça proibiu que as autoridades recusassem a habilitação ou a celebração do casamento ou até
a conversão da união estável em casamento. Vocês sabiam que a Argentina foi o primeiro país da América Latina que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Eles chamavam lá de casamento igualitário. A lei do casamento igualitário na Argentina foi aprovada em julho de 2010. Portanto, hoje, com base no Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 175, ela que permitiu que hoje nós tivéssemos casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, pessoal, dê uma olhada no material que eu disponibilizei na SAP, que fala exatamente sobre uma decisão referente ao casamento homoafetivo. Vamos passar para a segunda parte da nossa aula, agora que vai falar do casamento, sobre a celebração do casamento, ou seja, a cerimônia do casamento. Como eu falei já para vocês, o casamento ele requer toda uma formalidade, né? Tendo em vista que a importância que a lei atribuiu ao casamento, a sua celebração é cercada de um grande número de formalidades, tudo com a finalidade de garantir a livre manifestação da vontade dos noivos, bem como o propósito de garantir a maior publicidade possível do evento. Ou seja, o casamento ele é uma coisa glamurosa, cheia de formalidades, né? E público. Muito bem. O local da celebração. Em via de regra, é no cartório de registro civil, onde os noivos eles obtiveram a devida habilitação em dia e hora previamente marcado pela autoridade celebrante, de portas abertas, né? Podendo ser excepcionalmente em outro local, público ou particular, desde que requerido e justificado pelos nubentes ou em razão de força maior. Aí nós vamos ler o artigo 1534 do Código Civil, que fala exatamente sobre isso. Artigo 1534 do Código Civil. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda a publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante noutro edifício público ou particular. Então, gente, o casamento ele é público, até porque se houver alguém que tenha algum impedimento para poder se manifestar, lembra que eu falei para vocês aquela história do ato da celebração do casamento, que fala se há alguém que seja contra esta união, que fale agora ou cale-se para sempre, é exatamente por conta disso que o casamento ele tem que ser de portas abertas. Muito bem, o 1534, no seu caput, ele fala que tem que estar presente pelo menos 2 testemunhas, podendo ser parente dos noivos ou não. No caso do casamento se realizar em prédio particular, ou se um dos nubentes não souber escrever, o número de testemunhas ele modifica, ele muda. Ele vai se elevar para 4 testemunhas. E é isso que fala o parágrafo 2º do 1534. Serão 4 as testemunhas, na hipótese do parágrafo anterior, se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. Se o casamento for realizado em razão de urgência, quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, o número de testemunhas também vai se elevar para 6.
não podendo nenhuma delas ter parentesco com os nubentes, tanto em linha reta quanto em linha colateral até o segundo grau. Nesse caso, as testemunhas aumentam para 6 e nós encontramos também previsão legal lá no 1540 a respeito. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade, a qual incuba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o segundo grau. Mas vamos falar disso um pouquinho mais para frente a respeito. Normalmente, os parentes não podem ser testemunhas. No caso do casamento regular, a lei cria essa exceção para admitir os familiares como testemunhas. A gente fala que não pode ser testemunhas no caso de processos, né? Em caso de processos, os parentes não podem ser testemunhas. Mas no casamento, a lei permite que pode ser parentes dos nubentes. Terminando com as testemunhas, vamos falar um pouquinho agora sobre o casamento por procuração. Você sabia que a gente pode casar por procuração? É até estranho isso, mas eu posso sim passar uma procuração mediante a impossibilidade do comparecimento para alguém, para que essa pessoa possa vir a me representar. A lei brasileira, ela admite isso, que o casamento possa ser celebrado com a presença de representante de um dos noivos, ou até mesmo dos dois noivos, dos dois nubentes, desde que tenha sido nomeado como procuradores por instrumento público, com poderes especiais para receber. É claro que tem que ter o nome do outorgante e do contraente, no caso, né? Isso tem previsão legal lá no 1542. Vamos ler o 1542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais. Essa procuração, ela se chama procuração ad núpcias. Deve constar o nome da pessoa com quem o outorgante vai se casar, os nomes que os noivos adotarão depois de casados e o regime de bens que vai vigorar naquele casamento. Esse tipo de procuração, ele tem um prazo de validade de 90 dias. É justamente o prazo em que deve ser celebrado o casamento, quando eu pego a certidão lá no cartório. Embora possa parecer desnecessário dizer, é importante registrar que a presença do procurador é tão somente para a solenidade, dizer o sim pelo noivo ou pelo noivo ausente. Nada mais. Ele só vai dizer o sim, só vai receber. Ele não precisa consumar o casamento. Não há necessidade. O procurador só vai estar presente no ato da celebração para receber a noiva ou o noivo que estão ausentes. Não é admitido ser nomeado um só procuração para os dois nubentes, se caso os dois estiverem ausentes. Embora isso não esteja expressamente previsto na lei, é desnecessária que a lei fale que seja um procurador para cada um. Até porque é necessário que seja um para cada por causa da manifestação de duas vontades distintas. Então, tem que ser um para cada contraente, né? O casamento é um contrato bilateral,
é por isso que eu preciso que tenham 2 representantes, né? Haveria incompatibilidade para que uma pessoa só representasse os 2 contraentes. Imaginem vocês, chegasse na hora lá, eu estou representando os 2 nubentes, eu chego e digo, eu digo sim para ela e digo não para ele. Imagina a situação. Então, deduz que seja um procurador para cada nubente. Existem situações, gente, que a lei permite que o casamento seja feito em caso de doença grave. Nessas circunstâncias, a lei permite que sejam simplificados os atos diante a urgência de legitimar essa união, podendo a autoridade celebrante comparecer em qualquer lugar onde esteja o nubente doente, em qualquer horário, na presença de 2 testemunhas que saibam ler para poder oficializar este casamento. Isto nós podemos ver no artigo 1539 do Código Civil, que fala justamente de casamento em razão de doença grave. Artigo 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Autoriza ainda a lei civil que o casamento se realize mesmo na falta ou no impedimento de autoridade celebrante, tá? Quando então será substituído por qualquer de seus substitutos legais, e é do oficial do cartório. Isso tem previsão no parágrafo 1º do 1539. A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais, e a do oficial do registro civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. Este caso, gente, que retrata o 1539, é só em caso de doença grave em que um dos nubentes não consegue se locomover até onde será a celebração do casamento. Além do casamento por procuração, nós temos também o casamento nuncupativo, ou in extremis. É aquele que é realizado em razão de risco de vida de um ou de ambos os nubentes. Diante a urgência em razão do risco de vida de um ou dos 2 nubentes, a lei permite, mesmo que na ausência da autoridade celebrante, os próprios nubentes possam conduzir a cerimônia, desde que esse ato ele seja presenciado por 6 testemunhas, que não guardem com eles nenhum grau de parentesco. Isso a gente pode ver também no 1540 do Código Civil. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incuba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o 2º grau. Para que esse casamento seja válido, é necessário que sejam cumpridas algumas formalidades, além das formalidades que já existem no casamento normal. Esse casamento, por ser um casamento atípico, ele precisa cumprir algumas formalidades que tem previsão no 1541. O 1541, ele fala sobre as formalidades do casamento nuncupativo.
ele menciona quanto às testemunhas. Eu tenho que ter 6 testemunhas. Essas testemunhas, elas devem comparecer perante uma autoridade judiciária mais próxima no prazo de 10 dias. Elas têm que comparecer lá para tornar a termo, fazer uma declaração do que foi convocada pelas partes, afirmando que foi convocado pelo enfermo, no caso pelos nubentes, que estava em risco de vida, em perigo, e afirmar que ele estava em perigo de vida, mas só que ele estava em perfeito juízo e que em sua presença ambos os nubentes, eles se declararam livres de espontânea vontade e receberam um ao outro, né, em casamento. Isso é muito importante e isso vai ser colocado numa declaração. As 6 testemunhas precisam comparecer em 10 dias, é isso que diz o 1541. E o juiz? Ele vai mandar autuar o pedido e depois de tomadas as declarações de todas as testemunhas, se ele entender necessário, ele vai determinar algumas diligências para verificar se esses contraentes podiam ter se habilitado na forma ordinária, ouvindo os interesses que os requerentes dentro de 15 dias. Então, assim, o juiz, ele dentro de 15 dias, ele pode solicitar alguma diligência aí. Se caso nesses 15 dias o juiz vê que existe uma idoneidade dos cônjuges para esse casamento, ele vai proferir a sentença declarando que eles estão casados, né? Só que, como toda sentença, essa decisão cabe recurso de apelação em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo, tá? Porque é uma decisão judiciária, né? E é um processo. Então, por isso que cabe recurso. Bom, não havendo recurso dessa decisão, né, e se ela transitar em julgado, o juiz mandará registrar no livro de casamento, né? E esses efeitos serão retroagidos desde a data da celebração do casamento. Só que tem um pequeno detalhe aí. Se caso um dos nubentes, aquele que estava em risco de vida, se ele se recuperar, ele tem que ratificar o casamento perante o oficial de registro, tá? Ele precisa fazer isso, porque se ele não fizer, se ele melhorar e não fizer, o casamento ele pode não ser considerado. Então, ele precisa fazer a sua ratificação, tá? Se ele fizer essa ratificação, todas as formalidades são dispensadas, tá? O nubente que não estiver em risco de vida pode se fazer representar por procurador, também nesse caso. Tá? É o que retrata o 1542. Tá? O casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais. Né? Bom, após falarmos do casamento não culpativo, né, temos também a figura do juiz de paz. Muitas pessoas se questionam como é que é para ser juiz de paz, o que é o juiz de paz, como é feito, como é escolhido, né? No Brasil, a cerimônia de casamento ela deve ser conduzida por uma pessoa nomeada pelo Estado, para esse fim, que é o juiz de paz, ou podemos chamar de juiz de casamento. Para ser juiz de paz, ele precisa se candidatar, ele precisa ser maior de 21 anos e ter domicílio próximo aonde ele pretende atuar. Não existe nenhuma exigência de nível superior, muito menos de conhecimento jurídico, e nem de conciliação para poder concorrer a esse
cargo, até porque ele vai fazer casamentos, não vai haver necessidade de fazer conciliações. Em São Paulo, é feita uma lista tríplice pelo Tribunal de Justiça com nomes de cidadãos com idade acima de 21 anos, que morem próximo aos distritos ou à circunscrição em que possivelmente eles atuarão. Eles vão ser nomeados apenas pelo presidente do Tribunal de Justiça. E depois da posse é dado pelo juiz de direito. A posse é dada pelo juiz de direito. Né? E os outros nomes que se apresentam na lista tríplice serão suplentes desse juiz de paz. Gente, juiz de paz não é funcionário público e muito menos magistrado. Na verdade, ele é caracterizado, inclusive, como um agente público, já que ele exerce uma função pública por delegação. Então, ele não é um funcionário público e nem um magistrado. Posso caracterizá-lo como agente público. Tá? E vocês verão isso melhor em direito administrativo. Nos últimos anos, surgiu uma figura que realiza cerimônias de casamento em clubes, chácaras e em lugares públicos, né? Que é o famoso celebrante. Esse celebrante, ele não cumpre o papel de padre, nem de pastor, e nem de juiz de paz, tá? Ele não cumpre nenhum desses papéis. Na verdade, a cerimônia é só um evento social e não tem nenhum efeito legal que esse celebrante faz. É só socialmente. É a figura desse celebrante perante esses casamentos públicos. Tá? O único que transmite efeito legal no casamento é o juiz de paz ou juiz de casamento. Existe também outra forma de celebração de casamento que não seja essa do celebrante de forma social e nem do juiz de paz, no caso do casamento perante autoridade diplomática. A LINDB, ou seja, a Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 7º, parágrafo 2º, ele fala a respeito disso. Olha só. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante a autoridade diplomática ou consulares do país de ambos os nubentes. Então, ela permite o casamento de estrangeiros perante a autoridade diplomática de seus países. Exemplo, 2 alemães ou 2 italianos residentes no Brasil podem casar perante o cônsul de seus respectivos países. Perante o cônsul vai valer, no Brasil, esse casamento é considerado como um casamento realizado no exterior. Quando trata-se de brasileiros residentes no exterior, eles podem casar perante as autoridades diplomáticas brasileiras, com a condição de procederem um registro perante o cartório do seu domicílio ou, na sua falta, no primeiro ofício da capital do estado, no caso em que eles vão residir, no prazo de 180 dias, a contar da data de retorno ao Brasil de um dos cônjuges. Então, assim, não precisa voltar os dois. Bastou um pisar no Brasil, ele precisa fazer o registro ou no cartório próximo ao seu domicílio ou no primeiro ofício da capital do estado. Isso tem previsão no artigo 1544 do Código Civil. O casamento de brasileiros celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio ou, em sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir.
Gente, ele precisa fazer o registro. Se um chegou e não fez o registro, é muito sério, porque o casamento ele pode não ter validade. Então ele precisa, se um dos nubentes chegou ao país e não e precisa fazer o registro 180 dias a partir do momento que ele pisa no Brasil. Bom, existe também a possibilidade do casamento religioso com efeito civil, né? A Constituição Federal, ela estabeleceu que o casamento religioso tem efeito civil, no artigo 226, parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Respeitados os termos da lei, né, estabelece a necessidade de se obedecer todas as formalidades do casamento civil, inclusive no que diz respeito aos proclames, né, que estão previstos no 1515 do Código Civil. Vamos lá. O casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data da sua celebração. Quer dizer, religiosa é somente a cerimônia de celebração, que ao invés de ser conduzida pelo juiz de paz, ela vai ser conduzida por uma autoridade eclesiástica, ou seja, um padre, um pastor, um pai de santo, e etc. Além disso, os noivos deverão comparecer em cartório e apresentar toda a documentação necessária, aguardar os proclames e a devida habilitação. Ou seja, os noivos têm que seguir todo o processamento exigido para o casamento civil. Não é só porque ele está fazendo o casamento com uma autoridade eclesiástica que ele está dispensado dos proclames do casamento. Bom, o casamento religioso ele deve ser levado a registro perante o cartório civil do domicílio dos noivos, dentro do prazo de 90 dias, a contar da realização do casamento, ou seja, da celebração do casamento, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente, ou por iniciativa de qualquer pessoa interessada, né? Isso para poder produzir os efeitos da celebração do casamento. Isto está previsto no artigo 1516, parágrafo único, ou melhor, 1516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada neste Código. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação. O casamento religioso celebrado sem as formalidades exigidas neste Código terá efeitos civis se a requerimento do casal for registrado a qualquer tempo no registro civil mediante prévia habilitação perante a autoridade competente e observado o prazo do 1532. Será nulo o registro civil do casamento religioso se antes dele quaisquer dos consociados houver contraído com outrem casamento civil. Então, há possibilidade do casamento religioso ter efeito civil, desde que a autoridade competente, no caso a autoridade celebrante, que é a autoridade eclesiástica, comunique ao cartório que houve a celebração do casamento. Mas para isso,
os nubentes eles precisam ter dado entrada em todos os proclames do casamento para ter validade esse casamento. Bom, e quais são as provas do casamento? O casamento se prova no Brasil pela exibição da certidão expedida pelo Registro Civil, admitindo-se em caráter excepcional se possa provar por meios hábeis. O 1543 trata sobre isso. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão de registro. Justificada a falta ou a perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. Portanto, a prova do casamento, a prova que houve um casamento, é a certidão de casamento. Na eventualidade de desaparecimento desse registro de casamento, podem os interessados promover a ação judicial tendente a reconhecer a existência do casamento. Essa sentença será o título hábil a ser inscrito no registro de pessoas e seus efeitos retroagirão à data da celebração declarada na sentença. Se o casamento foi celebrado no exterior, provar-se-á de acordo com a lei vigente no país onde o casamento foi celebrado. Tá? Então, a prova do casamento é a certidão que foi expedida pelo cartório de registro civil. Se eu não tenho mais essa prova, não tenho como requerer uma segunda via, eu posso utilizar de outros meios. Isso a lei me permite no 1543, seu parágrafo único. Quais seriam esses meios? Fotos, da celebração do casamento, testemunhas e etc. E aí vou passar por um processo judicial que vai determinar se existiu ou não casamento. E aí, essa sentença ela vai servir para que eu faça o registro e vai retroagir todos os efeitos até a data do casamento. Muito bem. Existem situações em que as pessoas não são casadas, mas têm posse de estados de casados. Pode ocorrer, duas pessoas que ostentem por vários anos a aparência de que são casados e não são casados. Digamos que o casal se apresentava perante a sociedade como se fossem casados, Quem age dessa forma está externando uma situação que chamamos de posse de estados de casados. Pode ocorrer que em fase da impossibilidade superveniente de uma delas poder se expressar ou após o falecimento de ambas, por qualquer que seja a razão, se torne impossível fazer a prova cabal deste casamento, seja porque não se sabe onde casaram ou porque os registros tenham se perdidos, é possível obter uma declaração judicial que reconheça a posse de estados de casados. Eles perante a sociedade eram casados. Todo mundo poderia confirmar isso. E aí, depois que faleceu, eu não tenho mais como provar e eu preciso dessas provas, até mesmo por causa dos direitos. O Código Civil, ele admite que se declare o estado de casados. E nesse caso, o intuito é a preservação dos direitos, principalmente no que se refere à prole e os bens deixados pelo falecido. Admite a prova em contrário desde que demonstrado que existiu o casamento de um dos dois com outra pessoa ou em momento anterior. Isso nós podemos ver no artigo 1545 do Código Civil. Vamos lá. O casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não possam manifestar vontade ou tenham falecido, não se pode contestar em prejuízo da prole comum,
salvo mediante certidão do registro civil que prove que já era casada alguma delas, quando contraiu o casamento impugnado. Nas hipóteses de cônjuges que não possam expressar sua vontade, ou nos casamentos em que tenha havido morte deles, e nesse momento não se podendo provar a existência documental do casamento, admite a presunção de que fato eram casadas. Esta presunção somente será ilibida se for provado que algum dos cônjuges já era casado com outra pessoa quando passou a viver. É o famoso indubro pro matrimônio. Na dúvida, vou pelo matrimônio. O legislador, ele prevê ainda que no processo de reconhecimento do estado de casados, sobrevier alguma dúvida, deve o julgador optar pelas provas que sejam mais favoráveis ao reconhecimento do casamento. E isso está previsto no artigo 1547 do Código Civil. Na dúvida, entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges cujo casamento se impugna viverem ou tiverem vivido na posse de estados de casados. Então, o que prevalece aí é o indúbio pro matrimônio. Na dúvida, vou decidir pelo casamento. Pode muitas vezes ocorrer de eu ter que, de alguma forma, através de um processo judicial, comprovar que existiu ou existe um casamento entre duas pessoas, né? E o casamento, nesse caso, ele também pode ser provado mediante processo judicial, quando por qualquer razão tenha ocorrido a destruição do registro do casamento original. Aí você perguntar, professora, nos dias de hoje, eu vou ainda ter esse tipo de situação? Pode sim ocorrer. Esse processo judicial, ele acaba sendo como se fosse um processo de restauração do registro, que foi perdido, no caso, né? Nesse caso, as partes elas podem se socorrer do Poder Judiciário, e elas vão declarar o estado de casados, quando então os efeitos vão retroagir à data da celebração do casamento. E isso através de declaração, no caso da sentença judicial, que depois ela pode ser registrada no cartório de registro civil. Isso tem previsão no artigo 1546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro do registro civil produzirá, tanto nos que toca aos cônjuges, como no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento. Digamos, vamos imaginar que ocorreu uma enchente no rio Aricanduva, e aí atingiu o cartório de registro civil do Jardim Robru, né? E destruiu toda a documentação que estava arquivada naquele registro. Isso a gente está falando de documentação de papel, né? A gente sabe que hoje, com a tecnologia, isso muitas vezes acaba sendo mais difícil, e isso se as certidões estiverem armazenadas em nuvens e etc. Agora, se tiver nos computadores e houver uma enchente, também vai estragar tudo, né? Então, digamos que houve essa enchente e destruiu toda a documentação que estava arquivada naquele distrito. Se alguém casou lá naquele cartório e não tinha uma cópia da certidão de casamento em mãos, né, vai estar impossibilitado de fazer a prova de seu casamento, até porque o casamento ele vai se provar pela certidão de casamento. Então, a única solução para essa pessoa é mover a ação para poder obter uma declaração
de que ele foi casado naquele cartório e que ele houve uma celebração de casamento. E aí ele vai comprovar através dos documentos necessários e o juiz vai dar uma sentença e aí, através dessa sentença eu vou fazer um novo registro. Tá? Então há a possibilidade sim do casamento ele ser provado em processo judicial. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que tenha suprido esse pouquinho falado sobre sobre o casamento, mais um pouco, né? Como eu falei para vocês, a parte de casamento é a parte maior do nosso plano de ensino, do nosso conteúdo programático. Estou disponível no chat para dúvidas e questionamentos. Vou deixar uma tarefa para vocês responderem de acordo com a aula de hoje e vou deixar o material também sobre o casamento homoafetivo. Tchau, fiquem com Deus e se protejam nesse isolamento social. Usem álcool, lavem bem as mãos e fiquem em casa. E não esquece, hashtag estude em casa, hashtag Unidrumon, hashtag direito Unidrumon. E me marquem lá nas redes sociais. Tchau, gente. Até a próxima aula.